Olá, seja bem-vindo ao Nosso Agro, um programa do Sistema CNA Senar. Veja agora as novidades que preparamos para você. Algumas linhas de crédito do Plano Safra já terminaram. Produtores pedem mais recursos para modernizar a propriedade e investir na produção de alimentos. Estranhamos que nunca houve, num final de ano, uma falta assim de recursos. Entendemos que a situação do coronavírus vai atrapalhar um pouco a demanda desses recursos, mas nós precisamos urgentemente atender essas demandas que estão tendo. Veja também a importância dos cuidados com a saúde de peixes, camarões e outros animais aquáticos para o desenvolvimento do setor e para as exportações. O nosso grande impacto aqui foi realmente mudar todos os nossos procedimentos e protocolos, né, de produção, né, com boas práticas de biosseguridade, com diagnósticos constantes para prevenir a doença, né, e o monitoramento de enfermidades aí constantes. Tem ainda o programa Agro Nordeste, que está levando assistência técnica e gerencial para os produtores rurais. Hoje vamos conhecer uma criadora de aves em Alagoas. Eu ia desistir, né? Porque devido às dificuldades. Aí a gente ia desistir e ele veio nos ajudar, nos auxiliar também, uma grande ajuda. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. Os recursos disponibilizados pelo BNDES para financiar projetos na pecuária e na irrigação já acabaram. Algumas linhas de crédito para pequenos e médios produtores também. As contratações do Plano Safra 2020 e 2021 iniciaram em julho, o que mostra grande procura dos produtores. Por isso, a CNA defende a ampliação dos recursos nas linhas de crédito mais procuradas. A produção agropecuária percorre um longo caminho e precisa de tempo até chegar à prateleira do supermercado ou à mesa do consumidor. Quem olha para os alimentos sabe que ali está o esforço e a dedicação de milhares de homens e mulheres do campo. Mas para que o resultado final possa acontecer, os produtores precisam de investimentos e acesso a linhas de créditos. A oferta de recursos permite aos produtores ampliar a irrigação, adquirir maquinários, sementes, defensivos, aumentar o rebanho, além de outros tipos de insumos. Neste Plano Safra, a demanda por esses recursos foi tão elevada que, decorridos 4 meses do início das contratações, muitos produtores já encontram dificuldade para acessar algumas linhas de crédito. Estranhamos que nunca houve, num final de ano, uma falta assim de recursos. Entendemos que a situação do coronavírus vai atrapalhar um pouco a demanda desses recursos, mas nós precisamos urgentemente atender essas demandas que estão tendo. Não adianta depois nós termos recursos lá em janeiro, fevereiro, onde não há mais demanda. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, suspendeu o recebimento de propostas dos produtores em alguns programas, como o Inovagro, Pronaf e Pronamp Investimento, PCA, Moderagro e Moderfrota. A medida do BNDES impacta na aquisição de novos equipamentos e na modernização das propriedades rurais. Esses investimentos são importantes para melhorar a eficiência de vários processos de produção e também impactam nas formas de comercialização e armazenamento dos produtos agropecuários. A gente tem uma grande preocupação com o futuro, com 2021. Por quê? Porque a demanda de máquina agrícola aumentou e o preço das máquinas agrícolas subiram muito. E devido a essa falta de crédito, tem agricultores que não conseguiram reservar essa máquina agrícola, pois eles não têm a certeza da liberação do crédito. Os programas Inovagro, Pronaf, Pronamp e PCA para construção e ampliação de armazéns são essenciais e prioritários para pequenos e médios produtores. O Inovagro são tecnologias, são linhas de financiamento voltadas à inovação da pecuária, né, da horticultura, através de culturas protegidas, irrigação, né, todo aquele processo que melhora a produtividade via tecnologia. Então, tecnologia é o principal pilar da agropecuária. Então, se eu reduzo já essa linha, principalmente para os produtores da pecuária, isso é algo muito ruim,
porque é uma atividade que cada vez demanda muito mais uso intensivo e eu já cesseio isso. Com o fim de alguns dos recursos disponibilizados pelo Plano Agrícola 2020-2021, os impactos podem influenciar as próximas safras e também interferir na continuidade dos resultados obtidos até agora. Pôr em risco o desenvolvimento nos diversos setores, na produtividade, na modernização do campo e até mesmo em pesquisas. Qual que seria o impacto? Muitos dos pacotes tecnológicos já entrariam na próxima safra, ou o produtor vai ter que adiar esse investimento para o ano que vem, ou ele vai ter que buscar recursos em outras fontes de financiamento, né, públicas ou privadas, pagando às vezes um juros mais elevado. Então isso, de certa forma, vai apertar um pouco o fluxo de caixa e as margens da atividade. Para atender a demanda de agricultores e pecuaristas, governo e entidades representativas dos produtores vão trabalhar para ampliar os recursos. E é importante destacar que esse plano safra não é construído pelo governo. A gente constrói junto com praticamente os produtores rurais ou suas representações, respeitando as limitações orçamentárias do governo, as disponibilidade de fontes de recursos do sistema financeiro e as prioridades da agricultura brasileira. Nós levamos essa preocupação para a ministra, né, colocamos a necessidade de rever a possibilidade de realocação de recursos de linhas que estão sendo pouco usadas para algumas prioritárias, ou de tentar um crédito novo, né, via o Ministério da Economia. Da mesma forma que cuidamos da nossa saúde, é preciso atenção à saúde dos animais. Peixes, camarão, ostras, por exemplo, também podem ficar doentes, o que causa prejuízo para os produtores. Promover ações de sanidade animal é fundamental para desenvolver a aquicultura e manter os bons números na exportação. Manejo correto, assistência técnica, tecnologia e boas práticas de produção influenciam no sucesso e no crescimento de qualquer atividade do agro. Na aquicultura, os cuidados com a criação devem ser ainda mais eficientes e pontuais para evitar que doenças se espalhem entre os animais aquáticos. Mas mesmo com as técnicas de manejo, às vezes, algum tipo de enfermidade consegue chegar até as criações, como o iridovírus, que afeta o desenvolvimento de alevinos. Recebemos os lotes e depois de um período de água, a gente começou a observar uma mortalidade diferente de tudo aquilo que a gente já conhecia, que seriam os problemas normais. A gente começou a perceber que não se aplicava muito aos sintomas que a gente estava identificando nos peixes, que eram peixes aparentemente normais que estavam morrendo. Os problemas sanitários hoje na produção de peixes, eles são concentrados principalmente em doenças causadas por bactérias, doenças causadas por parasitos e ainda também as doenças causadas por vírus, né? Como recentemente nós tivemos a introdução de um novo vírus causador de doença em tilápia no Brasil. A entrada de doenças exige dos produtores rurais medidas para conter o avanço dentro do cultivo. O acompanhamento passa a ser feito para solucionar o problema de maneira mais rápida, evitando maiores prejuízos. O nosso grande impacto aqui foi realmente mudar todos os nossos procedimentos e protocolos, né, de produção, né, com boas práticas de biosseguridade, com diagnósticos constantes para prevenir a doença, né, e o monitoramento de enfermidades aí constantes. Então, nós aqui na produção hoje tivemos que fazer várias adaptações, né, para atender a demanda do mercado. Os criadores precisam ficar atentos às técnicas de manejo que são aplicadas nas propriedades rurais, observando as particularidades de cada espécie de peixe, camarão ou outro animal aquático, estruturas de tanques, quantidade, fase de desenvolvimento, entre outros fatores. Por isso, o manejo sanitário deve estar presente em todas as etapas de criação, desde os alevinos até a transferência para os frigoríficos. Onde nós temos como objetivos evitar a entrada de novas doenças ou novos agentes infecciosos naquele sistema de produção. Ainda, se houver a entrada desses agentes, lidar com baixas taxas de mortalidade na ocorrência dessas doenças. Outro problema que os produtores enfrentam com relação às doenças de cultivo está na fiscalização oficial, já que a maioria das secretarias de agricultura dos estados não conta com técnicos especializados para diagnosticar as enfermidades e acabam interditando as propriedades.
impactando a produção e comercialização dos animais. O Ministério da Agricultura oferece qualificação para estes profissionais por meio de manuais técnicos com informações para facilitar os protocolos de fiscalização. Hoje a gente tem feito um esforço aí nos últimos anos, né, de gerar materiais para que tenhamos respostas e tenhamos, assim, protocolos mais claros, né? Assim, fichas técnicas para as doenças de interesse do Serviço Veterinário Oficial é um exemplo. A gente tem aí um esforço para fichas técnicas das doenças, justamente que elas vão ficar públicas assim que elas estiverem institucionalizadas e reconhecidas, né, internamente. A gente vai divulgar ao público. As exportações de julho, agosto e setembro na piscicultura apresentaram um crescimento de 53% em relação ao trimestre anterior, segundo dados do Ministério da Economia. Até setembro de 2020, o total exportado foi superior a 8 milhões de dólares. Estados Unidos, Chile e China foram os principais destinos da produção brasileira. A Comissão de Aquicultura da CNA mantém uma série de atividades para fortalecer o setor e ampliar a sanidade da produção no país, atuando ao lado do governo na elaboração de políticas públicas e com o Senar disponibilizando assistência técnica e gerencial, além de cursos de capacitação. Nós precisamos tanto de informações no âmbito das políticas públicas para que a gente possa ter normas, regras que sejam bastante exequíveis, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo que nos ajudem a proteger o setor produtivo. Ainda temos muitas novidades para você. Confira. O programa Agro Nordeste leva a assistência técnica e gerencial do Senar para os produtores de Alagoas com bons resultados. E as oportunidades para conhecer o agronegócio com os cursos de graduação à distância da Faculdade CNA. É logo depois do intervalo. Até já! Município de Olho d'Água das Flores, em Alagoas. A produtora Silviane estava desanimada com a criação de galinhas. E acredite, elas não colocavam nenhum ovo sequer. Com a chegada da assistência técnica e gerencial do Senar, foram feitas mudanças na alimentação, que passou a ser feita na propriedade e também na infraestrutura do local, para trazer mais conforto para os animais. Agora, a criadora é só entusiasmo. A ação faz parte do programa Agro Nordeste, uma parceria do Senar, do Ministério da Agricultura e da Anater, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Quando eu cheguei na propriedade da dona Silviane, o lote já era para estar produzindo há pouco mais de 8 meses, então eles estavam com 8 meses de atraso produtivo. Eu encontrei uma produtora meio que frustrada, né, com seus resultados, e eu a princípio quis primeiro trabalhar a parte psicológica dela, né, de dizer que nem tudo estava perdido, que eu estava aqui para ajudar. Eu ia desistir, né, porque devido às dificuldades, aí a gente ia desistir e ele veio nos ajudar, nos auxiliar também, uma grande ajuda, nos incentivar para a gente não desistir, né? E trazer novas técnicas para a gente adaptar aqui da maneira que a gente pode também. Na parte nutricional, a princípio o alimento verde, a pastagem, não era ofertada aos animais. E eu conversei com ela a importância dessa pastagem, principalmente na qualidade e coloração dos ovos. A gente fez 2 áreas de pastagens, onde as galinhas têm acesso a essas 2 em períodos diferentes, para que a gente respeite também o tempo de rebrote dessa pastagem. A gente definiu a quantidade ideal de ração, ela começou a dar ração na quantidade certa, porém depois de um tempo, a gente, com o acompanhamento gerencial, viu que poderia ter um ganho nessa ração, fabricando a própria ração, tendo um ganho de 20 centavos em média por quilo de ração. Para o consumo dela, ao final do mês, a gente já tem em torno de 18 a 20 reais, né, de diferença. Isso, quando a gente vai, projeta para um ano, já passa dos 200 reais. A gente não notava nada, não sabia quanto cozia, não sabia quanto que vendia, quanto que gastava, nada disso. O preço que a pessoa chegasse se eu estou vendendo de 6, a pessoa diz, tome 5, então leva.
a gente fazia assim, né? Ele nos trouxe umas folhas para a gente preencher e assim nós ter mais uma noção do que nós estamos fazendo. Para a parte estrutural do galinheiro, a gente focou no ambiente de postura, que é um ambiente que tem que ser calmo, tem que ser tranquilo. Então a gente implantou lonas para escurecer um pouco esse ambiente, né? Dentro do galinheiro, instalou ninhos na proporção ideal por galinha. O puleiro, que é importante, a galinha poedeira instintivamente ela gosta de dormir sobre algum pedaço de pau, sobre árvores, então é importante do ponto de vista do bem-estar animal. Visto que aqui a gente tem muito sol, a gente hoje implantou já uma área de sombrite, um sombrite natural, onde a gente já está pensando, se planejando para aumentar esse sombrite. Ele passou segurança, né, para a gente. Também ele nos ajudou a entender melhor, né? Ele veio também dizendo que era o nosso limite, o que nós podíamos fazer, não ia fazer além mais que a gente não podia, né? Eu acho que porque ele entendeu assim a dificuldade da gente, né? Que a gente não tem muito dinheiro, né, para investir. Aí ele veio nos ajudar a adaptar as coisas que a gente já tem para melhorar. Quando ele chegou, ela estava pondo nada. E agora aumentou de 30 galinhas, eu apanho 25, 22 ovos. Com essas técnicas, visando sempre o bem-estar animal das galinhas, a gente conseguiu que elas expressassem o seu potencial, que eram coisas que, apesar de simples, não vinham sendo feitas. Daí se dá a importância da assistência técnica dentro da produção do produtor rural, né? Independente do tamanho dele. Mudanças na NR31, assuntos fundiários, rastreabilidade bovina e renegociação de dívidas. Esses são alguns dos destaques que o Francisco Jordão vai trazer para a gente no resumo da semana. Tudo bem, Francisco? Olá, Márcio. Olá, você de casa. O Sistema CNA-Senar promoveu um debate virtual para tratar da importância dos sistemas de rastreabilidade aqui no Brasil, na Austrália e na Nova Zelândia. Os convidados mostraram como a rastreabilidade é construída nesses 3 países para garantir a sanidade animal e a segurança alimentar dos consumidores. Em uma videoconferência, a Comissão Nacional de Relações do Trabalho e Previdência Social da CNA debateu as mudanças com a nova NR31. A norma regulamentadora trata da saúde e da segurança do trabalho no campo e o novo texto traz avanços e segurança jurídica. Veja o que mais o sistema CNA-Senar fez para os produtores rurais. A CNA também promoveu uma live para esclarecer dúvidas sobre a renegociação de débitos rurais inscritos na dívida ativa da União. E a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários debateu, entre outros temas, o Imposto Territorial Rural. E a Confederação participou da abertura do 6º Congresso Brasileiro de Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Já a Aliança Agroeconômica lançou a 7ª edição do relatório que tem os dados da produção agropecuária do 3º trimestre de 2020 do Centro-Oeste. E a CNA pediu que o Ministério da Agricultura adote medidas para reduzir os custos de produção na atividade leiteira. No ofício, o presidente da Confederação, João Martins, solicita a implantação de medidas que permitam, por exemplo, a compra de insumos da ração concentrada a preços mais acessíveis. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. A agropecuária segue como o setor da economia que mais gerou empregos em 2020. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, 102.467 vagas foram abertas de janeiro a setembro deste ano. E para quem quiser aproveitar essa oportunidade, a Faculdade CNA está com processo seletivo aberto para 4 cursos de graduação à distância. Vamos conhecer. O novo coronavírus mudou a realidade social e econômica do Brasil e do mundo. As pessoas tiveram que permanecer em casa e muitas atividades sofreram prejuízo. No agro, não foi diferente. Os produtores sentiram os efeitos da pandemia, mas mesmo com todas as dificuldades, o setor manteve a produção de alimentos, as exportações e a geração de empregos. Mais de 102 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados de janeiro a setembro, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As atividades de apoio à agricultura registraram 16.320 vagas, seguida pelo setor da cana-de-açúcar, com 16.143.
Outras atividades, como a soja, café, bovinos e plantas de lavoura temporária, também tiveram números positivos. Completam a lista as frutas de lavoura permanente, criação de aves, cultivo de uva e horticultura. Com esses números positivos, o interesse pelo campo aumentou e quem vê no agro uma oportunidade de trabalho precisa se qualificar. Por isso, o Alan procurou a Faculdade CNA para fazer o curso de graduação à distância em gestão ambiental. Vim do campo, já tenho um pouco de conhecimento como que é no campo, né, agricultura familiar. Porém, essa disciplina ajudou bastante. Eu já aprendi bastante coisa que eu não sabia, muitas legislações. Em Rondônia, o Silvano passou pelo mesmo caminho e se formou para atuar em gestão ambiental. Ele tinha o conhecimento prático na silvicultura, mas sentia falta de embasamentos técnicos. E a partir da hora que você junta as duas partes, a prática com a parte técnica, científica, se torna tudo mais fácil de compreender, mais fácil de manejar e de produzir, né? Com o agronegócio liderando as exportações, são muitas as possibilidades de ingressar no mercado de trabalho. Os empregadores têm buscado profissionais com formação técnica e também gerencial. O setor produtivo ele tem buscado cada vez mais profissionais que tenham polivalência, no sentido de conhecer a produção, mas também conhecendo as melhores técnicas gerenciais para gerar competitividade, produtividade para o produtor rural no cenário nacional e internacional. Uma das formas de obter conhecimento e ingressar nesse mercado é com a Faculdade CNA. A instituição está com inscrições abertas para os cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. Para o primeiro semestre de 2021, a faculdade trouxe novidades. Abriu novos polos de ensino. Já são 40 distribuídos pelos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Ceará, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Embora os cursos sejam à distância, é necessário um local para atividades presenciais, que são realizadas uma vez por semestre. Goiás é um expoente aí nacional com relação aos seus resultados no agronegócio. E, consequentemente, um dos pontos importantes é a capacitação da mão de obra. Então, aqui em Goiás vai funcionar 2 polos, um em Alexânia, um em Goiânia, a partir de 2021, onde as pessoas poderão fazer os cursos e, consequentemente, se apropriar de todo esse conhecimento. São 3 formas de ingresso. Quem já é graduado participa da seleção por meio de análise de documentos. Os demais candidatos podem utilizar o boletim do Enem com nota igual ou superior a 250 pontos, ou ainda optar pelo vestibular online por meio da prova de redação. Ao se matricular na Faculdade CNA, os novos estudantes recebem um acompanhamento constante durante todo o curso. Mesmo à distância, todas as etapas são acompanhadas pela equipe pedagógica. Temos aqui o nosso projeto de acolhimento, que vai desde a matrícula dele, no início da matrícula até o final do curso. Dentro desse projeto nós temos desde o nivelamento da escrita, da leitura, da interpretação, como também das ferramentas, Como que ele vai usar a ferramenta, qual o melhor tipo de ferramenta para ele, como que ele vai se organizar. Então nós temos uma equipe, nossas tutoras, mentores, que acompanham o estudante e fornecem ferramentas e meios para que ele se organize. O processo seletivo vai até o dia 24 de fevereiro de 2021. Para conhecer mais sobre a Faculdade CNA e fazer a sua inscrição, acesse faculdadecna.com.br. Na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, acontece o 6º Seminário Nacional do Projeto Campo Futuro, que vai ter como tema a importância e os desafios da gestão diante da volatilidade e incertezas do mercado. O evento será virtual e vai trazer os dados atualizados do custo de produção de frutas, hortaliças, grãos, cana-de-açúcar, café, pecuária de corte de leite e criação de aves e suínos. O Seminário Campo Futuro contará com especialistas para debater o mercado e as expectativas para 2021.
Mais detalhes você confere no site cnabrasil.org.br. Todas as ações mostradas no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. O nosso agro termina aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!